Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero comentar sobre algumas empresas que acredito que terão uma grande valorização pela frente ou distribuirão grandes dividendos. E antes de tudo, já se inscrevam no nosso canal, deixem aquele like e compartilhem o vídeo. Pessoal, esse aqui não é um vídeo de recomendação de compra e muito menos de venda. Essas são empresas que eu acredito que vou ir ao longo do tempo comprando para aumentar minha posição nessas empresas, pois julgo que essas empresas são excelentes negócios. A primeira empresa é a Indústrias Home. Ela já está no mercado há mais de 90 anos. Ela fabrica máquinas e equipamentos e nos últimos 12 meses ela já distribuiu aos seus acionistas um resultado de R$ 2,40 por ação. Ela paga juros de capital próprio, ela não paga dividendos, o que é muito bom para a empresa, porque quando ela paga juros de capital próprio, ela desconta já do valor que ela vai distribuir 15%, que é o imposto de renda retido na fonte. E se ela for distribuir os proventos, os dividendos, ela acaba até pagando ali quase 25% de imposto de renda. Então ela acaba tendo economia aí, né? Então nessa parte o pessoal fiscal lá já está de parabéns. Outra coisa muito importante foi que ao longo de 5 anos essa empresa já valorizou quase 2.000%. Opa, desculpem. Ela já valorizou mais um pouco para cima. Ela já valorizou, ela já valorizou quase 2.000%. Deixa eu pegar aqui do início só para vocês terem uma noção. Ela já valorizou 1.500%. Foi uma empresa aí que para quem investiu nesses 5 anos foi um excelente negócio. Outra coisa importante dessa empresa é que o PL dela é de 12 anos, ou seja, é um PL bem baixo. O PVP dela também é de 1,62. Você está pagando um pouco a mais pelo patrimônio líquido da empresa. Só que ela é uma excelente empresa e o valor por ação dela é de R$ 10,98. Em relação aos indicadores de endividamento, essa empresa ali está da sua dívida líquida e EBITDA está com 3,78 até 4 eu acho bem razoável. Então é uma empresa aí que está com as suas dívidas bem controladas também. Em relação à margem bruta e à margem líquida dessa empresa, ela ao longo do tempo aí teve um prejuízo há anos atrás e por esse motivo ela tinha uma margem bem pequena. Se vocês verem o CAGR de lucro dela é de 76%. Por quê? Porque ela teve um prejuízo ao longo desses 5 anos. Só que ela vem aí mostrando eficiência e crescendo ao longo do tempo. Então é uma empresa bem forte, né? E os indicadores de rentabilidade dela, ela está com ROI de 13%, o que eu acho um ROI bem alto também. Eu gosto bastante dessa empresa por causa disso. E se vocês verem os proventos dela em relação aos 5 anos, ela vem sempre crescendo, mas eu acho que em relação ao provento de 2020 aí, eu não acredito que ela vai distribuir esse valor. Ela vai distribuir na casa ali de 2019, que é R$ 1,12, que ainda continua sendo um dividendo bem alto por ação, né? Em relação à bonificação, ali como vocês estão vendo, em 23/10/2020, essa empresa deu uma bonificação de 16,67% a seus acionistas, que ela aumentou seu capital social e com isso ela distribuiu uma quantidade maior de ações, correto? Então, digamos que a quantidade que você tivesse de ações dessa empresa, você receberia mais 16,67%. Se você tivesse 100 ações, você receberia mais ou menos 16 ações da empresa. E isso sem sair do seu bolso. Então, essa é uma excelente empresa por causa disso. Outra empresa que eu acredito muito é a Itaúsa, uma empresa aí que vem se destacando forte, que vem fazendo aquisições aí ao longo do tempo, que tem participação tanto no Itaú, na Alpargatas, na NTS e recentemente ainda fez a compra da Liquigás. Tem muitas pessoas que gostavam muito dessa empresa e hoje em dia dizem que ela paga poucos dividendos. Mas se você ver, ela pagou um dividendo de 6,15% ao longo dos 12 meses, o que eu acho um dividendo excelente para essa empresa. Aliás, além de tudo, que ela ainda está comprando participação nas outras empresas. Como vocês podem ver nos 5 dias que ela está se mantendo no preço estável, ela está andando de lado. Só que ao longo dos 5 anos aí ela teve uma valorização muito grande também. Ela tem um tag along de 80%, que também é excelente. Um PL de 13 anos, que eu acho muito bom.
Um PVP de 1,67, né? Você está pagando um pouco mais ali sobre o patrimônio líquido da empresa, pois o valor patrimonial da empresa é de 6,48. Mas é uma excelente empresa. Em relação à dívida, essa empresa quase nem tem dívida. Eu acho que ela consegue pagar tudo no curto prazo, né? Se vocês verem ali, o PL dela é de 81%, enquanto os passivos dela é de 15%, é bem baixo. E a liquidez corrente, ela tem R$ 2,32, ou seja, no curto prazo ela não tem problema com dívidas. E as margens dela são margens, né, extremamente altas porque ela recebe dividendos de outras empresas. E ali esse valor é agregado nas receitas financeiras dela. O ROI dela é de 12%, que eu acho extremamente bom também. E o CAGR de lucros dela é de 5%. Então, ou seja, ela ainda está conseguindo crescer seus lucros. Outra coisa interessante é que também a Itaúsa dá bonificação. Em 2018 ela deu uma bonificação de 10%. E é o mesmo que aconteceu ali. Então, se ao longo do tempo ela continuar dando essas bonificações, vai ser muito bom aqui para a carteira, né? Pessoal, outra empresa aí que eu gosto bastante, que vem distribuindo excelentes proventos ao longo do tempo, é a BB Seguridade, uma empresa do ramo de seguros, uma excelente empresa também ali, que está com seu valor atual de R$ 28,35, só que nos últimos 12 meses ela já distribuiu 9,83% de dividendos. Ela está com uma pequena desvalorização ao longo do tempo, só que no caso essa empresa é mais para dividendos e é isso que eu pretendo comprar ela. Eu acho uma boa empresa em relação ao pagamento de dividendos. Só que ao longo dos 5 anos ela ainda deu uma valorização muito grande a seus acionistas, né? Ela tem um tag along de 100%, que é muito bom. Ela tem aquele PL de 13 anos, que eu acho muito bom para a empresa. O PVP dela é bem alto, mas é porque ela não tem muito. O patrimônio dela, o patrimônio líquido dela é bem pequeno, né? Então o valor por ação dela, o valor do patrimônio líquido por ação é bem pequeno também. Por isso que se torna um PVP bem alto. Só que o lucro dela por ação é de R$ 2,05. Em relação à liquidez corrente dessa empresa, é de R$ 1,95, ou seja, no curto prazo ela não vai ter tanto problema em pagar as suas dívidas. E o ROI dela, pelo patrimônio líquido ser pequeno, é de 64%, mas é um ROI bem alto mesmo. E o CAGR de lucro dela é de 14%, então ela está conseguindo aí crescer seus lucros ao longo do tempo. E essa empresa ainda não deu nenhuma bonificação aos seus acionistas, só que nesse ano passada ela deu uma amortização do valor da ação. Ou seja, você pagou R$ 20, ela deu em 35, você tem que descontar esse valor lá do valor que você pagou nessa ação, né? Então, essa empresa é uma excelente empresa aí que ao longo do tempo vem pagando excelentes resultados para a gente como acionistas. E a próxima empresa é a Taesa, né, pessoal? A Taesa aí do ramo de transmissão de energia elétrica. É uma empresa aí que nos últimos 12 meses ela pagou 9,64% de dividendos, que foi um excelente dividendo, e ao longo dos 12 meses ainda veio com a valorização de 19%, que foi muito bom para a empresa e para a gente como acionista, né? Se vocês verem o gráfico aí dela ao longo do tempo, ela vem sempre crescente, porque ela sempre vem pagando proventos e vem se destacando ao longo do tempo. Eu acredito que isso aqui só tem à frente, né? É uma excelente empresa. Em relação ao tag along dessa empresa é de 100%, que é muito bom para a gente, né, pessoal? E os indicadores da Taesa aí, como vocês podem ver, o PL é extremamente baixo, né, que é de 7 anos. O PVP dela é um pouco mais alto, é 1,99. Você está pagando 0,99 a mais pelo preço de ação. E o valor patrimonial por ação dela é R$ 16,74. O lucro por ação dela, como vocês estão vendo, é um lucro extremamente alto, de 4,68%. A dívida dela é bem controlada, né? Então ela não tem muito problema com dívida. E olha o tamanho da liquidez corrente dela, de R$ 3,63. Então no curto prazo aí essa empresa não vai ter problema para pagar suas dívidas. Em relação às margens da Taesa, como vocês podem ver, a margem bruta dela é de 65%, enquanto a margem líquida é de 57%.
Então, pessoal, essa aí é uma empresa aí muito lucrativa. Se vocês verem o tamanho do ROI dela aí é de 27%, acima dos 12 eu já acho um ROI extremamente bom. Imagine um ROI de 27%, é um ROI maravilhoso, né, pessoal? Em relação ao crescimento de receitas, ela está crescendo aí de uma forma pequena. E o CAGR de lucro também é de uma forma pequena, mas ela está se desenvolvendo, né? Eu gosto muito dela por causa disso também. Em relação aos proventos, ela tem costume ali de pagar entre o mês 5, mês 4, mês 5, mês 8, mês 11, mês 12. Então ali no final do ano ali você já tem aquele presentinho de Natal, né? E bonificação, essa empresa por enquanto ainda não deu nenhuma bonificação aos seus acionistas, mas vai que ao longo do tempo ela faz isso, então a gente vai acabar ganhando talvez em relação a isso. Mas se não, só os dividendos já ajuda bastante, pois cada vez mais que você for investir nesses dividendos também você vai ter uma quantidade maior de ações, né? E a próxima empresa, né, pessoal, é a Sanepar, né? É uma empresa aí que vem sofrendo bastante nesse ano. Se vocês verem, ela está perto da mínima, né, das 52 semanas. Só que nos últimos 12 meses aí ela já deu um dividendo de 4,57%. É um pouco abaixo dos 6 que eu acho bom, mas eu acredito muito que essa empresa ainda vai continuar crescendo. Se vocês pegar aí o crescimento dela durante 5 anos, ela teve um crescimento até bom, né? Ela tá perdendo o foco ali depois da crise, ela vem caindo. Só que ela ainda tem um tag along de 100%. Ela tem uma liquidez diária muito boa. E os indicadores da Sanepar, ó, o PL dela é de 6 anos você recupera o dinheiro, mais ou menos, né? E o PVP dela tá quase no valor certo, ó, 1,1. E o valor por ação dela é de R$ 4,40, certo? Então, para mim, eu acredito que essa empresa aí é uma empresa boa, que vai continuar se mantendo ao longo do tempo. Em relação ao endividamento dela, ela quase nem tem dívida. E a liquidez corrente dela é de R$ 1,17, né? Então ela ainda consegue pagar as suas despesas, ainda sobra 17 centavos. A cada R$ 1 que ela deve, ainda sobra 17 centavos, né? Porque ela tem R$ 1 para pagar e sobra os 17 centavos. Em relação aos indicadores de eficiência delas, para vocês verem, a margem bruta é de 60%, em relação à margem líquida é de 22%, uma margem extremamente alta, uma margem boa, e o ROI dela é 16%, né? Se vocês verem o CAGR de receitas e de lucro, também é um CAGR bem alto, e ela está sofrendo aí em relação ao governo, né? Então é uma empresa ainda que eu acredito que vai ter um crescimento muito bom, que lá atrás isso também já ocorreu. Ela começou a andar de lado durante uma época, mas depois ela começou a ir para frente de novo. Então ela é uma excelente empresa aí. O único problema da Sanepar, pessoal, se vocês verem aqui, ela só pagam seus dividendos no mês 6, ó. Se você ver aqui, ó, 22/6 de 2020, 21/6 de 2019. Ou seja, ela só paga no mês 6. Ela paga uma vez ao ano apenas. Mas ela distribui bastante ao longo do tempo, que foi os 4%. Só que lá no mês 6 vocês acabam recebendo esse valor, tá? Em relação, ela teve um desdobramento. Então, se vocês tinham uma ação da empresa, passaram a ter 3. E se vocês tinham 100 ações da empresa, passaram a ter 300. O que foi um excelente negócio, né, pessoal? Mas então é isso aí. Até a próxima. E na próxima vez eu pretendo vir comprando essas empresas aqui e mostrando como que eu faço isso na prática.